E aí, tudo certo? Bora para uma revisão daquela sobre história e pré-história? A ideia aqui é passar pelos pontos mais importantes, sabe? Para ajudar a organizar as ideias, seja para uma avaliação ou só para entender mesmo o básico que a gente precisa saber. Vamos lá? Para começar, vamos para aquela pergunta que parece até boba, mas que é o ponto de partida de tudo. Afinal, o que é a história? Olha, muita gente acha que história é só decorar a data, né? Mas a verdade é que o negócio é bem mais profundo. É o estudo sobre a gente, sobre as ações das pessoas, as escolhas que a humanidade fez e como tudo isso foi moldando o mundo até chegar no que ele é hoje. O foco é sempre a experiência humana. E quem é que junta as peças desse quebra-cabeça todo? É o historiador ou a historiadora. Pensa numa pessoa que é tipo um detetive do passado. Não dá para inventar as coisas, né? O trabalho é investigar vestígios, que a gente chama de fontes históricas. A partir daí, é preciso olhar todos os lados da história, entender o porquê das coisas e, o mais importante de tudo, construir uma explicação que se baseie em provas, em evidências. Beleza, então já sabemos o que é a história, agora bora voltar, mas voltar muito, lá para o comecinho de tudo, a origem da humanidade. Para explicar de onde a gente veio, existem basicamente duas grandes linhas de pensamento. Vamos dar uma olhada em cada uma. De um lado, a gente tem o criacionismo. Essa visão, que é baseada na fé e em textos sagrados, como a Bíblia, por exemplo, parte da ideia de que todos os seres vivos e o universo foram criados por uma força divina, uma divindade. E do outro lado tem o evolucionismo, que é a explicação que a ciência adota. Essa teoria, que ficou famosa com os estudos de Charles Darwin, diz que nós e todos os seres vivos somos resultado de um processo gigantesco e lentíssimo de evolução. A ideia é a da seleção natural. As espécies que se adaptavam melhor ao ambiente tinham mais chance de sobreviver e passar suas características para frente. Então, seguindo essa linha do evolucionismo, as pistas que os cientistas encontraram, tipo fósseis, apontam todas para a África. É por isso que a gente ouve falar que a África é o berço da humanidade. E olha, é bom ter em mente que essa caminhada, desde os nossos ancestrais mais distantes até o gênero Homo, que é o nosso, foi um processo que demorou, nossa, milhões de anos. Não foi da noite para o dia, não. E falando em ancestrais, esse aqui é um dos mais famosos, o Australopithecus. A Lucy é praticamente uma celebridade. O esqueleto dela, que foi encontrado bem completo, foi uma descoberta sensacional. Por quê? Porque mostrou que há milhões de anos já existia um ancestral nosso que andava em pé. E isso foi um passo gigantesco para a nossa evolução. Avançando um pouco na linha do tempo, a gente chega no Homo habilis. O nome já dá a dica: homem habilidoso. E o motivo é que ele representa um pulo enorme na evolução. Foi o primeiro do nosso gênero que começou a fabricar ferramentas de pedra de propósito. Isso foi um divisor de águas. Mudou o que eles comiam, como se defendiam, mudou tudo. E essa invenção das ferramentas dá o pontapé inicial para o período mais longo da pré-história, o Paleolítico, que a gente também chama de Idade da Pedra Lascada. E se liga no tamanho desse período. Mais de 2 milhões de anos. É tempo pra caramba, é difícil até de imaginar. E foi nessa longa estrada que aconteceu outra coisa que mudou o jogo completamente: o domínio do fogo. Com o fogo, dava para cozinhar comida, se aquecer do frio e espantar os predadores. Uma verdadeira revolução. Imagina a vida no Paleolítico. Era basicamente sobreviver dia após dia. Os grupos eram nômades, ou seja, não tinham casa fixa. Viviam se mudando, sempre atrás de comida. Caçando, pescando, coletando frutas e raízes. E a tecnologia de ponta da época eram as ferramentas de pedra lascada, feitas de um jeito bem rústico, batendo uma pedra na outra para fazer um lado cortante. Depois de literalmente milhões de anos vivendo desse jeito, uma mudança gigantesca começa a acontecer. É o começo de uma nova fase, o Neolítico ou Idade da Pedra Polida. E aqui a palavra-chave é revolução. E qual foi a grande virada? A Revolução Agrícola. Pensa só, pela primeira vez na história, os seres humanos descobriram como plantar seu próprio alimento e domesticar animais. Hoje parece algo simples, né? Mas naquela época foi a maior transformação que já tinha acontecido. Mudou as regras do jogo completamente. Essa tabela aqui resume tudo de um jeito perfeito. De um lado, paleolítico, vida nômade, correndo atrás da comida. Do outro, neolítico, vida sedentária, produzindo a própria comida. Ferramentas mais rústicas contra ferramentas mais bem acabadas. Moradia temporária contra as primeiras aldeias fixas. Entender essa diferença aqui é fundamental, é o centro da questão. Ok, então a galera já está morando em aldeias, plantando,
E aí vem mais uma descoberta que vai acelerar tudo de novo e nos levar para o finzinho da pré-história. Estou falando do domínio dos metais. E não foi de uma vez, claro. Foi um processo. Primeiro veio o cobre. Aí alguém teve a ideia genial de misturar cobre com estanho e pronto, nasceu o bronze, que é bem mais forte. E por último veio o ferro, que era ainda mais resistente. Com ferro, dava para fazer ferramentas agrícolas e armas muito, mas muito mais eficientes. Mas, o lance dos metais não foi só sobre ter ferramentas melhores. Pela primeira vez, ficou mais fácil acumular riqueza. E objetos de metal, como o ouro, viraram símbolo de poder. Isso mostra que a sociedade estava ficando mais complexa, sabe? Com gente que mandava e gente que obedecia, com ricos e pobres. As divisões sociais começaram a ficar mais claras. Então, o ponto principal para a gente guardar é este. Os metais não mudaram só as ferramentas, eles mudaram a sociedade inteira. A forma como as pessoas se organizavam, quem tinha poder, tudo isso foi transformado, preparando o terreno para o que vinha pela frente. Pensa comigo, com o arado de metal, a agricultura ficou muito mais produtiva. Pela primeira vez, começou a sobrar comida. É o que a gente chama de excedente. E se tem comida sobrando, mais gente pode viver no mesmo lugar sem passar fome. E foi exatamente assim que surgiram as primeiras cidades, geralmente em lugares com terra boa para plantar, como Crescente Fértil. E aí chegamos na última grande invenção que marca o fim de toda essa era, a escrita. A partir do momento em que foi possível registrar as coisas, leis, histórias, estoques de comida, os historiadores consideram que a pré-história acaba. É a linha na areia. Com a escrita a gente entra de vez na chamada história antiga. Para a gente terminar, fica uma pergunta no ar. Como é que essas revoluções todas que a gente viu, as ferramentas, a agricultura, os metais, ainda fazem parte do nosso mundo hoje? Pensa bem, a comida na nossa mesa, o fato de morarmos em cidades, a tecnologia que usamos, a raiz de tudo isso está lá atrás, na pré-história. Entender esse passado todo não é só saber de onde a gente veio, é principalmente entender quem a gente é hoje.